Olá para você que está assistindo essa aula. Meu nome é Anderson e vou falar um pouco para vocês sobre a pandemia da doença do coronavírus 2019, ou Covid-2019, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Durante esta aula, eu vou fazer uma abordagem bem geral sobre a origem da pandemia, os seus sintomas e os principais métodos de prevenção ao contágio. E vou fazer uma abordagem mais profunda sobre a biologia deste vírus. Embora haja um grande debate sobre a classificação dos vírus como seres vivos, mas isso para nós no momento não vem ao caso, porque quando eles infectam as células humanas, eles passam a utilizar as células do hospedeiro para a sua multiplicação e também para o seu metabolismo. Então por isso eu utilizei aqui no subtítulo uma abordagem biológica e molecular. Preparado então, gente? Vamos lá começar a falar então sobre a Covid-19. O que é a Covid-19, ou doença do coronavírus 2019? É uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, cujo seu nome significa Síndrome Respiratória Aguda Severa do Coronavírus 2. Os principais sintomas dessa doença são a febre, o cansaço, a tosse seca e muitas vezes se assemelham aos sintomas de uma gripe comum. Mas, porém, em casos mais graves, a febre ela vai se elevar, podendo causar doenças respiratórias, como síndrome respiratória aguda, dificuldades para respirar e também pneumonia. Os sintomas dessa doença costumam aparecer entre o primeiro e o 10º dia de exposição ao vírus. Origem da pandemia. A pandemia ela teve origem na província de Hubei, em Wuhan, na China, mais especificamente em um comércio de peixes e frutos do mar. Em dezembro de 2019, houve um surto de pneumonia e a Organização Mundial da Saúde, cuja sua sigla é OMS, atribuiu esse surto como sendo da Síndrome Respiratória Aguda Severa, batizando assim a doença como Covid-19, onde 19 corresponde ao ano de surgimento, ou seja, 2019. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS acabou decretando o estado de emergência de saúde pública internacional, por ter acometido aí milhares de pessoas na China e começou a se espalhar por outros países. Em 11 de março, foi então decretado como sendo a Covid-19 uma pandemia, onde até o momento já foram afetados mais de 213 países, com um total de 3.090.445 casos da Covid-19 e 217.769 mortes até o dia 30 de abril de 2020. No Brasil, a transmissão já está no estágio comunitário, onde o número de casos confirmados foi de 85.380 e 5.901 mortes pela doença até o dia 30 de abril de 2020. No dia 1º de maio, os números acabaram subindo, onde tivemos aí 91.589 casos confirmados, 6.320 óbitos e letalidade aí de 6,9%. Os estados, ou regiões mais afetadas pela doença são a região sudeste, seguida pela nordeste e pela norte. Até o momento não há vacinas para a doença e também não há remédios. A única coisa a se fazer é prevenir o contágio. E para prevenir o contágio é necessário higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70, justamente depois de pegar em locais ou objetos em comum em lugares públicos. Evite também locais com aglomerações de pessoas e use máscara em ambientes públicos. Caso você não esteja com máscara, cubra a boca ou o nariz ao tossir ou respirar, mantenha os ambientes sempre ventilados e, se estiver infectado, não compartilhe objetos de uso pessoal com outras pessoas. Bom, falamos um pouco aí sobre os aspectos gerais da doença, a Covid-19. Agora vamos falar um pouco mais sobre o vírus e sobre a sua biologia. Bom, o causador então da Covid-19 é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus do gênero coronavírus. Este gênero ou família de vírus, eles têm amplo aspecto de hospedeiros e já foram encontrados em aves,
humanos, morcegos, tá? E dentre outros animais. E o mais interessante é que esses vírus, eles podem transpor a barreira entre espécies, né? A gente viu agora que eles têm amplo espectro de hospedeiros, tanto aves, quanto morcegos, como bovinos, quanto camelos, né? E podendo transmitir aí finalmente para o homem. Bom, esses vírus também têm alta capacidade de mutação, eles podem se disseminar pelos tecidos do corpo humano, isso é chamado de tropismo, e eles se adaptam também a diferentes barreiras epidemiológicas. Podem causar síndromes respiratórias e resfriados comuns e também doenças semelhantes ao trato gastrointestinal. Os vírus desse gênero ou família em humanos já causaram epidemias e pandemias, e a primeira delas foi em 1970 com o H-CoV OC43, que dava sintomas semelhantes a resfriados e doenças do trato gastrointestinal. E a origem foi em bovinos e morcegos. Em 2002, o SARS-CoV, vindo de morcegos, também causou sintomas semelhantes a de resfriados e gripes, e no caso mais graves, a síndrome respiratória aguda. Em 2014 nós tivemos aí o MERS-CoV, que veio de camelos, e seus sintomas seriam semelhantes a de resfriados e gripes, e no caso mais graves, a síndrome respiratória. E justamente em 2019 aí teve então origem o SARS-CoV-2, na qual a sua possível origem é o morcego, e seus sintomas são semelhantes a de resfriados e gripe, e no caso mais graves, a síndrome respiratória aguda. Esses vírus, como a gente viu, eles são transmitidos de animais para o homem, então são doenças chamadas zoonose, né? Que através desses animais são transmitidas para o homem. Para identificar a origem da nova espécie de coronavírus, assim como as suas peculiaridades moleculares, foram realizadas análises de sequência de DNA. Essas análises, elas relataram que o coronavírus 2 forma uma linhagem distinta com o coronavírus tipo Bat-SARS, ou seja, o coronavírus vindo do morcego, cuja sua ordem é Nidoviralis, a família Coronaviridae, o gênero Beta-coronavírus e os subgêneros Sarbecovírus. A análise molecular da sequência de nucleotídeos do seu genoma encontrou as semelhanças de 93% com o vírus Bat-Cov-Rat-G3, que é o vírus do morcego. 89% com os outros SARS ligados ao CoV-ZXC21 e 82% com o restante dos SARS-CoVs. Sendo assim, essas análises levam a sugerir ou a concluir que o SARS-CoV-2 ele tem ancestralidade com o coronavírus encontrado no morcego. 75% dos surtos de infecção por coronavírus em humanos são de fontes animais. O SARS-CoV foi transmitido de civetas para humanos. Essa civeta ele é um mamífero arbícola de árvores tropicais, savanas e áreas mais próximas ao mar Mediterrâneo. E o MERS-CoV ele foi transmitido do camelo para humanos. O morcego ele é um reservatório natural de coronavírus, então observa que ele pode passar para várias espécies, né? Ele passou para civetas, o SARS-CoV, passou o MERS para camelos e possivelmente esses vírus acabaram aí infectando humanos e sendo transmitido de humano para humano e assim propagando a infecção. O que resta agora é uma lacuna bem aqui de como esse coronavírus do morcego, o SARS-CoV-2, né, que a gente viu que ele tem grande semelhança, né, com o Bat-CoV vindo aí de morcego, como ele chegou até o homem? Será que foi uma transmissão aqui direta ou será que teve algum intermediário comum? Então, isso é o debate para saber se foi a transmissão então direta ou a transmissão através desses outros animais infectados.
Vamos agora então falar um pouco sobre a estrutura molecular do coronavírus. Os coronavírus, eles são vírus de RNA de fita simples, positiva, como seu material genético. E também possuem um tamanho molecular que varia de mais ou menos de 26 a 32 kilobases. Esse material genético ele é envolto por uma estrutura formada de polímeros de proteínas, que é o capsídeo, cuja a sua geometria é em forma de icosaedro. E também tem um tamanho aí de mais ou menos 80 a 220 nanômetros. O DNA, o RNA, então, ele fica dentro do capsídeo. E o capsídeo ele vai ser envolto, então, por um envelope. Esse envelope ele é constituído por lipídios de membrana, né? Essa membrana originada da célula na qual ele infectou, né? E nessa membrana ele tem espículas, né? Que são as glicoproteínas que estão envolvidas na infecção, estão envolvidas no reconhecimento da célula por anticorpos e pelas células de defesa do organismo, né? Então, voltando aqui novamente, o vírus é constituído por uma fita de RNA simples. Essa fita de RNA ela fica alocada dentro do capsídeo e o capsídeo envolto aqui pelo envelope, que é uma estrutura derivada da membrana da célula hospedeira, tá? E nesse envelope tem então as espículas, que são as glicoproteínas. Até o dia 14 de abril de 2020, mais ou menos 775 genes de SARS-CoV foram sequenciados em 63 países. E pela análise do seu genoma, foi possível descobrir que este vírus é o segundo maior genoma, constituído por 29.903 nucleotídeos. Então, ele é o segundo maior genoma de RNA conhecido. Ele possui 4 genes que codificam proteínas estruturais e glicoproteínas e 27 ORFs que codificam proteínas estruturais, né, e também algumas glicoproteínas. Aqui na tabela nós podemos ver todos os genes e ORFs que contém no genoma do coronavírus. Ele contém uma região 5 UTR e uma região 3 UTR, que são regiões que não são traduzidas. E no meio dessas regiões 5 e 3 UTR, nós temos aqui então as ORFs 1AB, que é responsável pela maioria da expressão das proteínas desse vírus, o gene S, a ORF 3A, o gene E, o gene M, ORF 6, ORF 7A, ORF 7B, ORF 8, N e ORF 10. Nós vamos discutir mais profundamente agora a função desses genes e a função das proteínas por eles codificadas. Aqui eu tenho a organização do genoma do SARS-CoV-2. Bom, então aqui eu tenho a ORF 1AB. Essa ORF 1AB ela é responsável pela produção de proteínas não estruturais, ou seja, são aquelas proteínas que não formam capsídeo, não formam glicoproteínas, né? Essas proteínas não estruturais elas estão envolvidas mais no metabolismo viral dentro da célula. E tenho também as proteínas estruturais aqui ao lado, que são os genes N, M, S, E e as ORFs correspondentes, ORF 3A, ORF 7A, ORF 8, ORF 6 e ORF 7. O gene ele é responsável pela produção de proteínas do capsídeo. E as ORFs em azul, ORF 3A, 7A, 8, 6 e 7B, elas são proteínas acessórias aqui do capsídeo. Agora, o gene S ele é responsável por expressar as glicoproteínas das espículas, que vão ficar aí alocadas no envelope celular. E o gene E ele é responsável por codificar, voltando aqui, por codificar as proteínas do envelope, mas proteínas que não são glicoproteínas. As proteínas não estruturais, elas são proteínas do complexo de replicação e transcrição viral, que são todas codificadas pela ORF 1AB. E quem são esses genes que estão na ORF 1AB? São os genes PP1A, PP111 ou até 16, que
codificam ou expressam proteínas replicases. Isso vai variar conforme o deslocamento ribossomal. O gene NSP1, que é a proteína supressora de resposta antiviral do hospedeiro. O gene NSP3, que é uma protease do tipo papaína. O gene NSP5, a principal protease viral, também chamada de 3CL-Pro, que controla o complexo de replicação viral. O gene NSP7, que forma um complexo com NSP8 e forma então uma enzima do tipo primase. O NSP9, que é uma proteína responsável pela ligação do RNA ao DNA. O gene NSP12, que é a RNA polimerase propriamente dita. O NSP13, uma proteína helicase. O NSP14, que é uma proteína de revisão exonucleásica, e o NSP, que é uma endonuclease. Então pode-se observar que todas as proteínas, né, elas fazem parte do complexo de replicação e também do complexo de transcrição. Né? Agora as proteínas estruturais, né, são aquelas que a gente já falou um pouco no slide anterior, que são o gene S, que vai ser responsável por expressar a proteína S, que são as espículas do envelope. O gene N, que são proteínas de matriz. O gene E, que são proteínas do envelope. Tá? São aquelas proteínas que não são espículas. E o gene N, que são as proteínas do capsídeo. E as ORFs 3A, 6, 7A, 7B, 8 e 10 são as proteínas acessórias aqui do capsídeo. E como que surgem novas espécies virais de coronavírus? Bom, eles podem surgir através de um processo de recombinação. Eu vou pegar aqui exemplo, né, o influenza vírus, que é o vírus da gripe comum. O influenza vírus, eu tenho aqui três tipos, né? Eu tenho três derivados. Né? Tenho o conjunto de genes do vírus humano, tenho o conjunto de genes que veio das aves e tenho o conjunto de genes que veio aqui de suínos. Então eu tenho três possíveis hospedeiros de influenza vírus. Esses influenza vírus, quando eles encontram-se em um único hospedeiro, eles podem recombinar esse material genético, dando origem então a três tipos de material genético rearranjado. Tá? Então aqui eu tenho no primeiro um rearranjo triplo, né? E tenho aqui outros mais dois rearranjos, onde cada um desses rearranjos deu aí origem a uma pandemia. Né? Esse rearranjo aqui do H1N1 de 1918 deu origem então a essa pandemia de 1918. O H1N1 de 2019 já tem um outro tipo de arranjo, ó, compara aqui com o de 1918, ele causou outra pandemia aí. Né? Já foram relatadas recombinações de coronavírus entre os MERS-CoV e os SARS-CoV, onde 7 supostas recombinações, né, entre SARS-CoV e 6 outros coronavírus. Então quer dizer que o SARS ele pode se recombinar com qualquer outro coronavírus. Exemplo aqui que eles já também houve recombinação com o MERS-CoV. Né? O MERS-CoV de humanos também teve recombinação com o de camelos, gerando aí 28, né, sequências recombinantes. E essas supostas regiões combinadas na ORF-A1, gene S entre os SARS-CoV e outros coronavírus geram então novas variedades de vírus. E a recombinação do SARS-CoV-2, né, se o SARS-CoV-2 realmente foi originado por recombinação, ainda não está claro. Né? Além da recombinação, outro processo de surgimento de novas espécies virais é a mutação. E os vírus de RNA eles são muito suscetíveis à mutação, justamente porque aqui no caso de coronavírus, as mutações no gene NSP4 eles impedem a revisão exonucleásica da RNA polimerase. Então pode adicionar nucleotídeo, pode retirar nucleotídeo, que a enzima não vai perceber. Então pode levar a um aumento do genoma. Análise das mutações em SARS-CoV-2. Bom, foi utilizado aqui análise de bioinformática, comparação de sequências de 45 coronavírus encontrados em 18 países. Então, essas sequências estavam depositadas no banco de dados e os pesquisadores utilizaram essa sequência
para fazer um alinhamento para verificar a identidade ou origem desse vírus. Então, como nós já vimos lá atrás, né, esse vírus, o SARS-CoV-2, ele tem 96% de identidade com o vírus, né, CoV-RAT G3, que é de morcego, e 89% com o outro SARS-CoV ZXC21 e com 82% com o próprio SARS-CoV. E o alinhamento entre essas sequências, tá? Inclusive o SARS-CoV e o CoV-2, eles identificaram 380 substituições de aminoácidos no SARS-CoV-2, sendo delas 348 substituições na ORF1A, B, 3A, 3B, 7A, 7B, 9B e na ORF14, que são aqui, né, as proteínas não estruturais, são aquelas proteínas que vão atuar no complexo de replicação e transcrição do vírus. Foram encontradas também 27 mutações na proteína S, que é a proteína que ela expressa as glicoproteínas que ficam no envelope, né, que são as espículas, que são responsáveis aí pela interação do vírus com a célula, né? 5 na proteína N, e observa bem, nenhuma substituição nas proteínas E e M, tá? Então isso quer dizer que essas proteínas, elas são altamente conservadas dentre as espécies. Observe que o que muda aqui, o que tem substituição? Tem substituição ou mutação na proteína S, nas proteínas de complexo de replicação e transcrição, mas o mais interessante aqui é observar a proteína S, porque uma mutação nessa proteína, que é a glicoproteína, ela impede que o vírus seja reconhecido no sistema imunológico. E isso é um grande problema, né? Isso é principalmente para o desenvolvimento, de medicamentos, né? E principalmente também para o desenvolvimento de anticorpos. A interação do SARS-CoV-2 com a célula. Então, quem é responsável aqui pela interação são as glicoproteínas S, as glicoproteínas da espícula, né, aqui do envelope, né, e elas vão interagir aqui com as proteínas de membrana do hospedeiro. Então, quando a glicoproteína S ela interage aqui, se liga com a proteína RAS2 da membrana, aqui por ponte de hidrogênio, a membrana, né, o envelope, ele se funde com a membrana, liberando o capsídeo dentro da célula e, por consequência, o capsídeo libera, então, o material genético do vírus é onde ele vai se multiplicar e se replicar, né? Então, a glicoproteína S, que é responsável pela interação, né, com a glicoproteína da célula hospedeira, que fica na membrana celular. Para detectar a presença do SARS-CoV-2, existem aí diversos métodos de diagnóstico, mas o mais confiável até agora, ou considerado padrão ouro pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é o da PCR, ou seja, a reação em cadeia da polimerase, onde eu consigo amplificar sequências do gene desse vírus e analisar eles por eletroforese e identificar a presença deles ou não em um indivíduo infectado, independente aí do estágio de infecção, tá? E ele é o mais confiável, né? Esse método ele utiliza uma variante que é a RT-PCR, uma vez que o vírus ele é constituído de RNA e não de DNA. Então eu preciso fazer a transcrição reversa do RNA para cDNA. Aí eu posso fazer a análise aqui e comparar com os outros tipos ou as outras espécies de coronavírus para ver se realmente, né, qual o vírus que está infectando. É o SARS-CoV, é o SARS-CoV-2, é o MERS-CoV, então é um método sensível. Outros métodos não tão sensíveis quanto a PCR são os métodos sorológicos, que utilizam aí os kits de detecção de IgM e IgG por a técnica de ELISA. E também a radiologia, na qual utilizam, né, raio-x, radiografia, e também
tomografias para identificar possíveis lesões aí no pulmão que venha da doença. Perspectivas no tratamento e prevenção da doença. Bom, nós temos a perspectiva da produção de vacinas para que a gente possa ficar imunizado para quando formos expostos novamente a esse vírus, o nosso organismo poder atacar esses vírus, aí prevenindo que eles possam se proliferar no nosso organismo. E também a busca por medicamentos que possam impedir a replicação viral. Pessoal, termino por aqui o vídeo, tá? Aqui estão as referências que eu utilizei na confecção deste material, tá? São todos artigos que eu pesquisei mais ou menos aí uma semana, tá? Uma semana antes da gravação desse vídeo. São artigos aí que estão frescos, né? Acabaram de sair, né? E pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado por assistirem essa aula. Quem gostou, deixa seu like aí, também se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.